Estamos começando mais um episódio do EdPod, o podcast educacional, o único que vai mudar a sua vida com conhecimentos que vão agregar a sua trajetória profissional, tá? O formato aqui é o seguinte, as pessoas vêm com um livro, tá? Um livro importante para você fazer uma leitura e como pouca gente gosta de ler hoje em dia, a gente vai mastigar esse livro aqui para você. Hoje eu tenho aqui comigo Bruna Lobianco e a Bruna trouxe um livro incrível, que é o Porquê Generalistas Vencem no Mundo de Especialistas, ok? Então, a gente vai começar a falar sobre esse livro agora para você que não gosta muito de ler ou para você que vai se interessar mais ainda e vai querer comprar o livro no final das contas sem jabá nenhum. Então, vou passar o bastão aqui agora para a Bruna. Bruna, me diga o que você viu de tão legal neste livro. Eu vou te dizer, né? Eu não li o livro, normalmente eu não leio o livro aqui, né? O motivo do podcast é eu não ler o livro e meio que aprender junto com vocês sobre o conteúdo que está ali dentro. A Bruna leu, né? Como é de regra aqui no nosso podcast. E de cara, assim, eu sou bom de título, tá? E já com todos os meus conhecimentos aqui eu vou inferindo. Essa discussão de generalistas versus especialistas, ela é muito bacana, né? Para quem já assistiu os episódios anteriores, eu sou doutor em inteligência artificial e essa é uma discussão que está no centro dessa coisa de inteligência, né? É quase que computadores versus humanos, mas também pode ser útil no mundo profissional, né? No mundo de RH, essas coisas. Então conta um pouco pra gente. Você quer contar a narrativa, a estrutura do livro, quer contar pontos principais? Fala um pouquinho. Christian, eu sempre disse que eu sou multidisciplinar. Só para dar uma passada rápida, eu sou bacharel em psicologia pela PUC, eu tenho MBA em gestão de negócios pela IBMEC e agora há pouco tempo, por hobby, eu fiz uma pós de design de interiores. Tudo Super multi. Você sabe que tem um nome novo que eu aprendi recentemente que chama polímata? Já ouviu falar nisso? Não. Polímata é o nome das pessoas que não conseguem mais ficar em uma coisa só, que elas abrem esse espectro grande assim. Lindo. Um dia eu vou trazer uma pessoa aqui só pra gente falar sobre polímata. Tem uma pessoa que eu conheço que é especialista nesse negócio de polímata. Eu aprendi isso, eu falei assim, como que eu nunca soube o que era polímata? E é justamente isso, né? Por quê? Por quê? Será? Porque engenharia e psicologia, todo mundo acha completamente diferente, oposto. Mas não, gente, inteligência artificial tem tudo a ver com juntar engenharia e psicologia, tá? E tudo a ver com essa discussão que esse livro traz também. O curioso é que ele diz que o generalista ganha. Explica pra gente, como é que é isso? Christian, quando eu falo para algumas pessoas sobre, né, esse meu currículo, ainda existem pessoas que falam assim, nossa, tá perdida, né? O perdido é ótimo. E falo, não, tô muito achada. Você tá totalmente por fora. Agora eu continuo achando que você tá perdida, tá? Porque decoração de interiores eu não consegui encaixar. Na verdade, a decoração de interiores foi por hobby. Eu ia fazer um cursinho qualquer. E aí, hoje em dia, né, com o algoritmo você sabe melhor do que eu, você buscou uma vez, chove ali informação pra você. Aí eu gosto de estudar, tinha um tempo já que eu tinha terminado o MBA. Falei, entre fazer um cursinho e fazer uma pós, bora fazer uma pós. Beleza. Né? Até porque, assim, o meu mundo empresarial, ele é um mundo muito sério. E eu sinto essa necessidade, as pessoas falam pra mim, você é muito séria. Não é que eu seja muito séria, eu levo muito a sério o que eu faço. Então, eu tenho entregáveis, eu tenho metas, eu tenho um comprometimento com o meu cliente. E as pessoas que não me conhecem muito bem tendem a achar que eu sou séria. E eu tava querendo abrir um pouco mais esse meu horizonte, sentar no chão, cortar papel, cartolina, cola, coisas que eu não faço há muitos anos dentro desse mundo empresarial que eu vivo. Então, eu fiz de hobby, sempre gostei desde pequena, assisti programas de decoração, pago mais caro a minha internet, né, minha net, sei. né, por assistir alguns programas. Sempre gostei muito de revista de decoração e aí eu falei, vou fazer. Mas eu trabalhei muito tempo com gastronomia. Nossa! Então, olha só, gente, pra você que se sente assim também, meio perdido na vida, a Bruna vai dizer que existe uma luz no final do túnel. Você se sente assim também? Ela vai dizer por que esse livro agrega tanto para esse tipo de pessoa. Então conta pra gente um pouquinho, começa a contar um pouquinho pra gente do livro. Vamos lá. Então, eu realmente acredito que você ter uma mente
aberta e entender um pouco mais de tudo é muito importante. E aí, voltando na minha formação, né, em psicologia, eu sempre tive essa questão do autoconhecimento, de você entender o que você faz bem feito. Então, não é uma questão dicotômica, mas eu acredito que... Eu falo muito isso, né, para os meus clientes na consultoria. Não adianta você entender só do negócio. Você tem que entender de negócio. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma padaria, ela faz um pão maravilhoso. Aí você pergunta para ela, tá, mas você entende de gestão, de marketing, de vendas, de satisfação do cliente? Não. Mas aí o profissional não entra naquela crise de que tem que saber tudo hoje em dia, que todo mundo tem que estudar tudo de tudo? Então, E aí ninguém aguenta mais e vai pro consultório em pânico porque não dá para estudar tudo de tudo. E aí, esse é o generalista, não é isso? Isso. Na verdade, assim, não é que você tenha que estudar tudo de tudo. É importante que você tenha uma consciência que você não responsabilize... O que eu mais escuto, Christian, assim, porque o meu contador fez uma caca lá na minha empresa e hoje eu não ganho dinheiro porque eu estou pagando milhões de parcelas porque o meu contador errou. Então, você joga toda a sua responsabilidade contábil, toda a sua responsabilidade financeira. Você tem que entender minimamente do que você está fazendo. É claro que eu entendo que a gente tem dons, a gente tem áreas onde a gente se sai melhor. Eu, por exemplo, sou uma especialista em pessoas e processos. Fui gestora de pessoas, mapeio muito bem um processo, tenho uma linha de raciocínio, eu sou muito cartesiana, embora bacharel em Qual é psicologia. o teu signo? Virgem. Não é Capricórnio. Tá explicado? Porque cartesiano normalmente é Capricórnio. Olha só, gente, que bonitinho. Olha, ela marca o livro. Eu adoro as pessoas que marcam o livro. Você sabe que eu tenho um problema que eu não consigo marcar o livro. Porque, eu não sei se você tem isso também, que eu acho que eu vou estragar, depois eu vou me arrepender de ter marcado aquilo ali, e aí o livro não vai ser mais original, depois eu vou fazer terapia, tá? Por causa disso. Faz. Você faz como eu fazia antigamente, eu ganhava perfume e sabonetes, eu não usava, aí depois acabava a validade, você falava, pô, não usei. É livro quase é pra isso. isso, tá? É quase isso. Livro marcar. Eu adoro as pessoas que marcam, porque, sabe, parece ter uma assertividade de que, olha, esse conhecimento é importante. Aí sabe o que é? Aí eu falei, vou tentar marcar. Aí quando eu vou tentar marcar, eu vou de lápis. Porque pode pagar, eu não consigo marcar com esse negócio aqui. Mas, Bruno, olha só, deixa eu te dizer. Você tá me dizendo, me diz se eu tô entendendo certo, que o generalista também é especialista em alguma coisa, em algum momento? Como é que a gente separa esses dois perfis? Eu acho que, assim, é importante você entender de tudo, mas acho que é fundamental você ter conhecimentos específicos para sua área. O livro, inclusive, ele fala exatamente sobre isso. Não tem problema ser especialista. Graças a Deus. Fica tranquilo. Eu já tava ficando preocupado aqui. Você vai gostar de ler. Tá, não encrenca. Não, eu não vou conseguir ler, mas pelo menos, assim, não fiquem preocupados, gente, porque o especialista tá cortado aqui, tá um monte de gente já se jogando pela janela ali, porque é especialista, é marketing. Mas, de certa forma, eu acho, deixa eu ver o que eu consigo entender do filme, do livro, né? E usando meus conhecimentos aqui de inteligência artificial. Eu acho que ele está tentando defender um pouco a característica humana, né? Porque o generalista é meio que o humano, né? A gente vai ver, desde o que aconteceu aí, né? Na história recente, que a gente sabe, né? Desde a Revolução Industrial, Fordismo, essas coisas. Esse ser especialista começou a surgir. Porque antes não tinha especialista, era todo mundo generalista, né? Todo mundo fazia de tudo, né? E esse ser especialista começou a surgir porque o Fordismo dividiu o processo produtivo em etapas, então a pessoa só precisava apertar aquele parafuso, o outro só precisava colocar o capô, ou só precisava fazer isso, né? Até tem um filme do Charlie Chaplin, né? Não lembro exatamente qual é o nome, Tempos Modernos, excelente, que é preto e branco, não sei se a geração nova vai conseguir entender, mas é super clássico e super famoso, que critica essa coisa de coitado do sujeito ficar o dia inteiro apertando aquele mesmo parafuso. Sim. E olha, ainda tem várias imagens, até a China, por exemplo, cheio disso, né? Então, daí surgiu o especialista, que é o ser humano que, no meu ponto de vista, ele tem como essência, tem como natureza ser generalista, empurrado por um funil de especialista por causa de uma revolução, por causa de produção, não é isso? Exato. O livro também fala da Revolução Industrial. Também fala da Revolução Industrial. Fala exatamente sobre essa questão que você acabou de falar, parece até que você leu. Fala também sobre o nosso método de ensino, que está completamente ultrapassado. Ele já é recente nesse nível? De que data que é esse? Porque o método de ensino está sendo criticado já não sei mais quanto tempo. Inclusive, deixa eu te dar um exemplo. Eu quero saber se é um método de ensino de hoje ou de 20 anos atrás. Deixa eu te dar edição 2020, fala. Te dar um exemplo, eu acho que vai facilitar o entendimento. Logo no início do livro, ele fala do Tiger Woods e do Federer.
Eles têm perfis completamente diferentes. Jura? Mas os dois são super precisos e concentrados, não é isso? O Tiger Woods é o exemplo de performance. Ele, desde quando tem meses de idade, o pai dele fez um mini taco de golfe pra ele. Do Tiger Woods? Com desde quantos anos? Com meses. Meses! Ele já tinha um taco. Então ele é um especialista? Com 2 anos, ele estava participando do primeiro campeonato dele. Ele é um especialista e ele é top. E ele é o melhor do mundo. Pra quem não sabe, gente, Tiger Woods é um jogador de golfe absolutamente espetacular, um fenômeno que bateu todos os recordes, né? E ninguém chegou nem perto dele até hoje. O Roger Federer também é um jogador de tênis sensacional, mas se eu não me engano já foi ultrapassado. Não, alguém sabe aí qual é o ranking de tênis? Aí você vai quebrar o meu Vou quebrar o teu argumento, aqui. desculpa. O Roger Federer é sensacional, gente. Sempre fui fã dele. Fala. O Federer, ele é um generalista. Por quê? Ele fez todos os esportes com bola que você puder imaginar. A mãe dele era professora de tênis. Ele não optou por isso para não ficar na sombra da mãe dele. Legal. Ele fez todos os esportes que puder imaginar, até que ele virou um super campeão de tênis, porque ele usou todo o conhecimento de vários outros esportes para usar no tênis. Entendi. Então, olha só, educacionalmente, o que o Bruno tá falando é super bacana. De cara já me surgiram mais 2 exemplos que vale a pena citar. Então, se eu fosse trazer o autor é americano, né? Normalmente os livros que a gente lê é tudo americano, por isso que a gente tem que escrever livro em português. Tem o meu em português, gente, procura lá. Mas não é sobre esse assunto. Enfim, se eu fosse abrasileirar esse livro, sabe qual é o exemplo que eu daria, que veio de cara na minha cabeça? Pelé. Pelé foi o melhor de todos os tempos do mundo, todo mundo sabe, de jogador de futebol. Há controvérsias com relação a Maradona, com relação até aos jogadores de alto desempenho de hoje, né? Sei lá, Messi, Cristiano Ronaldo, os caras são sensacionais. Mas Pelé era um jogador de futebol que, na época, é um fenômeno, acho que até hoje, mudou a história do futebol. E qual é a grande característica do Pelé? Para quem não sabe, o Pelé fazia de tudo. Ele era um atleta completo, ele fazia atletismo, ele jogava basquete, ele jogava, sei lá, basquete não que ele é baixinho, né? Mas eu tô tentando chutar os esportes aqui na minha cabeça. Mas ele era um atleta que fazia de tudo, ele não só jogava futebol. E eu acho que isso deu a ele a criatividade toda, vamos dizer assim, a malevolência dele em jogo, né? Em campo, porque o futebol talvez seja um esporte um pouquinho diferenciado desses aí que você falou, porque o futebol, não sei se tem precisão, mas ele precisa de muita criatividade, né? Precisa de muita, muita malícia pra jogar. Tinha aquele negócio do cara pegar a mão do outro jogador e colocar atrás pra fingir falta, segurar a bola, Mas deixa eu te dar um outro exemplo atual. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é qual? Agora ficando na dúvida. É um especialista. É um especialista. Ele é um especialista. É super alta performance. Exato. Então, assim, por isso que o livro ele não tá aqui, embora marqueteiramente esteja riscando especialista, coitado. Não é bom ou ruim. Né? Eu acho que é importante você entender, porque, mais uma vez, Cristian, assim, culturalmente, a gente escuta algumas críticas e a gente acaba criando muitas crenças limitantes. Então, assim, eu, pelo menos, acredito que eu posso ser o que eu quiser. Desde que eu queira fazer aquilo ali. Sem dúvida. Então, vou te dar um exemplo bobo e atual. Eu comecei a fazer futevôlei há pouco tempo. Ó, que bacana. Não foi tão bacana assim. Não foi tão bacana. Eu achei que eu nunca faria. Por que você foi fazer futevôlei? Porque eu queria voltar a fazer uma atividade física. Com colesterol alto. Eu tô assim, gente. Eu tô começando a fazer esporte de novo porque meu exame não tá legal. É bom. Não, assim, meu primo, meu irmão, começou a fazer. Vamos fazer e tal, não sei o que. Eu falei, vamos. E aí eu fui fazer. Eu, no início, até me impressionei positivamente comigo. Porque eu que nunca fiz nenhum esporte com bola, eu achei que eu ia sair correndo de bola. Até que eu enfrentei. Mas conforme eu fui fazendo, eu fui percebendo que eu não era a melhor naquilo. Não era pra mim aquilo ali. E eu, Bruna, tenho esse perfil. Eu gosto de fazer muito bem feito. E você tem que ser a melhor, tá bom. Esse é um problema nosso de terapia. Porque, olha só, você nunca mexeu com bola. Você vai entrar lá num monte de menina que nasceu com 6 meses jogando bola e você acha que você vai ser a melhor. Exatamente, né? Mas o que aconteceu? Eu hoje tenho um autoconhecimento, embora eu não seja, né, analisada aqui. Sei. Eu olhei e falei, achei mega bacana. Se algum dia eu estiver na praia, eu posso jogar uma altinha. Mas eu não vou mudar a minha vida com isso aqui e eu vou fazer outra coisa. Mas é engraçado, cara, que a nossa cabeça, né, ela tem uma capacidade de contextualização enorme, né? Então, eu sei mais ou menos o que tá falando. Que, por exemplo, eu também gosto de fazer milhões de coisas, né? Eu caio bem no generalista ali, apesar de eu acho que eu sou um generalista tão bom que eu ganho de vários especialistas no meio do caminho, né? Porque o meu generalista, né? E mesmo especialista, se não for tão profundo, pra mim já foi. Então, olha só, o exemplo que eu acho que cabe muito parecido com o teu futevôlei é o seguinte.
seguinte, e aí pra você ver como é que a nossa cabeça funciona, gente. Pega isso como um exemplo pra vida de vocês. Eu fiz, né, psicologia, engenharia, doutorado, pós-doutorado, sei lá o quê. Só pra vocês terem uma ideia, joguei futebol também a vida inteira e tal, adoro, tipo, escalada, já tentei de tudo, fiz ginástica olímpica e tal, essa coisa do generalista de tentar cada vez fazer uma coisa diferente. E aí, em determinado momento, uma fase da minha vida, eu fui começar a correr de kart, né? Porque eu adoro kart, adoro correr de kart, né? E aí eu fui correr de kart, e aí eu juntei um grupo e começava a correr e tudo mais. Gente, e aí eu me esforçava e não conseguia ganhar a porcaria da corrida. E aí eu pensava, olha só a neurose do engenheiro. Se você é engenheiro, talvez você pense assim também. Assim, não é possível, esse troço aqui é pura física. Eu sei melhor do que esses caras todos quando que eu tenho que pisar nesse freio aqui para não derrapar. Eu sei fazer a conta dessa angulação dessa curva aqui, eu tenho que ganhar essa porcaria. E eu não ganhava. E aí quando eu não ganhava a corrida, Bruno, eu vou te dizer, não interessava mais o que eu era bom na minha vida. Ali eu estava completamente derrotado, eu me sentia inútil. E demora pra você voltar ao normal. E aí todo mundo falava de fora pra dentro. É super fácil falar assim, Cristian, mas pelo amor de Deus, é uma corrida de kart, não tem nada, não vai impactar nada na sua vida. Mas naquele momento de derrota, parece que ganhar a corrida de kart é a coisa mais importante, né? Você se sentia assim também? Pode falar palavrão? Pode. Eu caguei. Eu tenho a mesma história que você. É isso. Eu dirijo muito bem. Aí, pela primeira vez, me chamaram pra ir pro kart. Então, vambora, vamos dar um kart depois aqui. Aí é bom que assim você vai ganhar de mim, você vai ficar feliz. Graças Pronto, tá resolvido. Deus. Mas o problema é que talvez eu não consiga terminar a corrida. Esse que era o problema. Eu batia, sabe? Eu ficava tonto, sei lá o que Não, que é. ó, presta atenção no que aconteceu comigo. Vai lá. Fui eu parar no kart. Pra você ter ideia, eu tomei a bandeirada, o cara me chamou, ele falou assim, olha só, escolhe uma linha, ou vai por dentro ou vai por fora. Porque assim, você não tá no nível das outras pessoas, você tá atrapalhando os outros. Tô no nível do tipo, muito ruim ou muito bom? Nível muito ruim. Muito ruim. Eu podia ter deprimido ali, mas eu falei, cara, eu dirijo muito bem. Pra você ter ideia, eu sou daquelas que quando eu estaciono, todo flanelinha falando assim pra mim, provou que não comprou carteira. Mulher, sei lá o que também. Sou obrigada a escutar essas coisas ainda na minha vida. Só que, na verdade, assim, Cristian, aí voltando de novo pra história do autoconhecimento, eu sei no que eu sou muito boa. E aí, como eu estava falando, eu sou especialista em pessoas e em processos. Dentro ali da gestão de um negócio, se a gente for bastante simplória usando o BSC, o Balance Scorecard, eu não que sou... você não precisa entender tudo isso. Você não vai entender hoje o que é pessoas, processos, Balance Scorecard. Não vai dar. A gente só tem 1 hora de bate-papo aqui, mas eu coloco os links e você pode estudar sozinho, porque, afinal de contas, o que esse podcast propõe também a fazer é um bate-papo para motivar as pessoas e orientar, guiar as pessoas a coisas a estudarem, entendeu? Sim. Então, esse tipo de coisa você não vai entender hoje aqui, mas Não segue vai. com o teu exemplo. Não, e aí só para amarrar a ideia, eu não sou especialista na parte de imagem nem financeiro. E por isso que a Bia, minha social media, hoje está aqui, porque eu entendo a importância da parte do marketing, principalmente hoje o marketing digital, mas não é uma área que eu gosto. Embora eu entenda de pessoas muito bem e saiba que não é cartesiano, pessoas para mim é tranquilo. Já marketing, não. Então, eu não sou especialista em marketing, mas eu sei da importância, mas eu acompanho os indicadores. Então, a Bia, que é especialista, ela simplesmente faz... E ela me apresenta os indicadores. Olha, a gente está indo bem nisso, não está indo bem naquilo ali. Financeiro. Não sou especialista. E você Entendo. consegue reconhecer que ela é melhor do que você nisso. E tá tudo bem. E tá tudo bem, eu vou deprimir ótimo. zero, porque não dá pra ser perfeito em tudo. Então, vou te Você dizer, pode não andar bem de kart. chama um astrologista aí agora, que eu vou dizer, não sei se tem a ver com o meu signo, se é a lua. Eu vou te dizer, olha só, algumas pessoas vão desligar agora o YouTube, mas vou te dizer, eu sou metido neste nível, Bruna. Eu acho que eu faço tudo melhor. Todas as empresas que eu entrei, eu falei assim, tem o cara do marketing. Eu faço marketing melhor do que ele. Eu só não tô fazendo porque eu não tenho tempo. Porque se eu for fazer, eu vou fazer melhor que ele o marketing, eu vou fazer melhor o financeiro, eu vou fazer melhor, sei lá, o que tiver pra fazer, eu vou fazer melhor. E aí é óbvio que dá ruim num determinado momento. Quem é que aguenta uma pessoa dessa numa empresa? Não aguenta, né? Então, eu passei por alguns problemas no meu percurso de empreendedorismo. Né? De jeito nenhum. E aí eu descobri algumas vezes na minha vida, graças a Deus, eu dei sorte de ter algum sucesso aí nas coisas que eu fiz, e hoje eu meio que posso pilotar sozinho. Porque, cara, não dá. Qualquer sócio que esteja junto comigo, eu vou ficar brigando com ele o dia inteiro, porque eu acho que eu vou fazer melhor qualquer função, entendeu? E é horrível isso. Fala aí, como é que funciona um perfil desse, gente? E, Cristian, assim, mais uma vez, tem muitas pessoas... Eu já fui avessa a ter sócio. Por conta de históricos. Meu pai é muito empreendedor, eu venho... Mas ter sócio é difícil pra caramba mesmo, né? Pra qualquer um. É difícil pra caramba, mas aí, de novo, você tem que saber muito bem o seu perfil,
e o perfil que te complementa e se você precisa daquela pessoa para te complementar. Exatamente. Eu Olha já só. tive sócio, não deu certo. Tá bom, mas eu vou te dizer, eu acho que algumas coisas eu consigo reconhecer. Você precisa de pessoas, isso não tem jeito. Eu acho que não dá pra você. Se você for sozinho, já falei isso no podcast anterior. Sozinho, ninguém vai muito longe, tá? Então, eu vivo nesse conflito de que eu tenho certeza que é necessário sócio, mas não por uma questão de que um é melhor que o outro, não, porque eu acho que eu sou melhor que todo mundo mesmo. Tem essa coisa assim. Você vê, quem é que diria que o cara fala assim, nerd, programador, não sei o que lá, agora decidiu ser apresentador de podcast? Nunca ninguém ia falar isso na minha vida. Eu falei assim, cara, eu sou bom nesse negócio, cara. Eu vou lá, eu vou dar palestra, eu vou fazer podcast, não sei o que lá. E as pessoas que não concordarem, ok, não assistam, não tem problema. Aí, então, eu vou, me meto e vou fazer as coisas, né? Mas pra mim é o limitador de questão matemática, né? Porque minha cabeça pensa muito matematicamente. Não é que eu seja uma pessoa fria, gente. São coisas diferentes, a gente vai conversar sobre isso depois. Minha cabeça pensa matematicamente. Não há tempo para tudo. Então, por mais eu ia perguntar quantas horas tem seu dia, né? Exatamente. Então, por mais que você saiba fazer melhor do que todo mundo, você não vai conseguir fazer tudo sozinho. Então, para mim, tem uma teoria que eu já estudei bastante também no meu pós-doutorado, que é o seguinte. E aí acho que vai um pouco a ver com o que você falou no início. Você falou que assim, eu tenho certeza que se eu escolher fazer alguma coisa, eu vou fazer muito bem. E não importa o que seja. E eu acredito um pouco nisso. Eu acho que as pessoas, em geral, todo mundo tem uma capacidade muito grande de fazer qualquer coisa bem. Qual é a diferença para mim entre uma pessoa e outra? Por que hoje, talvez, você saiba fazer uma coisa melhor do que eu, ou a sua assessora lá, mega incrível, saiba fazer, né, aquela coisa que você falou, melhor do que nós dois? Para mim, o diferencial não é que uma pessoa é melhor que a outra. Não, ela simplesmente tem mais horas contadas de treinamento na vida dela do que eu. Entendeu? Não é que ela seja melhor, ela se dedicou mais tempo. Também, mas eu ainda acho eu vejo que muito essa diferença. Eu também concordo, inclusive eu falo muito com as meninas a respeito, aí a gente vai voltar um pouquinho sobre essa questão do ensino hoje, né? Eu já acreditei que você tem que fazer uma faculdade. Hoje, eu brinco que você tem que fazer por 2 motivos. Um, se você resolver virar uma contraventora, é bom você ter a sala especial. E segundo, na hora de preencher o currículo, que hoje em dia é virtual, pode ser que você não consiga nem acabar de preencher se você não tiver. Mas muitas vezes, o que vale é o dia a dia, a experiência. Não é apenas a teoria. E aí a Natália, que está aqui também comigo hoje, a Natália hoje está fazendo, né, está estudando a parte financeira. E aí quando eu sento com ela para ver financeiro, ela vem cheia de teoria para mim. Eu falei para ela, meu bem, bem-vindo ao mundo adulto. Caguei para isso. Tá, e olha só que legal. A Natália, qual é a formação dela? Então, a Natália hoje... É jornalista. Vamos fingir que é jornalista, só para fazer um exemplo então, aqui. ok. A jornalista hoje, jornalista e tá assumindo o financeiro. Isso eu acho super bacana. Você não precisa ter feito uma faculdade de administração ou uma faculdade, sei lá, o financeiro seria administração, ou uma fase de ciências contábeis ou alguma coisa assim, para assumir o financeiro de uma empresa. Que as pessoas acham que sim, né? Sim. Não, se você não tivesse faculdade... Primeiro que eu concordo bastante com você. Eu não sei se você fez essa crítica inteira, mas se você não fez, eu vou fazer. Tipo, hoje em dia, a faculdade não serve para tanta coisa mais assim. Eu não sei se era essa crítica que você queria fazer. Em vários momentos, eu fui super contra a faculdade. E aí eu tenho 2 problemas com relação a isso. Primeiro, que depois de uma certa maturidade, eu entendi que o que eu tava falando não era para todo mundo, tá? Tem gente que não precisa, tem gente que a faculdade atrapalha, tá? Mas acho que para a grande maioria das pessoas precisa de uma faculdade, porque é um perfil, eu não sei nem como descrever, mas um perfil menos crítico, mais movimento de manada, sabe? Mais preguiçoso, talvez, não sei qual é a característica. Deixa eu só fazer um parênteses que eu acho muito importante. Não fazer faculdade é diferente de não estudar. Isso é muitíssimo importante, muitíssimo. Porque estudar... Eu sou uma viciada em estudar, e é por isso que eu fui fazer pós de design de interiores, porque eu queria estudar, porque eu não estudava há um tempo. Perfeito, olha só, estudar... É pra estudar neuroticamente. Não tem salvação, tá? Quando digo que sou contra a faculdade, eu sou contra você ficar perdendo tempo numa trilha que talvez não seja sua. Numa cobrança que eu vou te dizer, Bruna, por experiência própria não minha, do que eu tentei fazer, você sabe que em determinado momento da minha vida eu tentei lançar uma empresa chamada Dropout Academy, que seria a faculdade para as pessoas que não querem fazer faculdade. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, esquece no estado, porque tem gente, olha só, eu já montei uma incubadora de empresa, que o meu objetivo era pegar pessoas, né, empreendedores, naquela época era perfil empreendedor, que eu não sei exatamente qual é a definição, e que são muito boas,
e que, sinceramente, perdem 5 anos na vida esperando até um diploma para poder fazer alguma coisa, né? Porque com 18 anos, quem é bom mesmo, mete a mão na massa e sai fazendo. Antes de 18 anos, sem contar que você já gente, sai da faculdade desatualizado, né? Porque na velocidade que a gente exatamente. Os professores já estão meio desatualizados, vai ser banido esse podcast aqui, mas já estão meio desatualizados. Eu vou te dizer mais, hein, gente? Olha só. Antes de 18 anos, se eu fosse viver minha vida de novo, eu acho que a fase que eu mais me arrependo é a minha fase de 10 a 18 anos. Porque a adolescência é uma roubada gigantesca, gigantesca. Você vai se arrepender de tudo que você fez na sua adolescência e tanto tempo que você fica sem fazer nada e podia estar estudando e podia estar com 18 anos léguas na frente de outra pessoa. E eu me arrependo bem. Acho que faltou pra mim. Aí não posso cobrar dos meus pais não são super-heróis, mas eu certamente faria isso com meu filho. É muita perda de tempo. Você tem muito tempo livre nessa fase da vida e você joga fora, entendeu? E aí é o momento de ser generalista. Você pode estudar Exato, não tem nada de vários especialista assuntos diferentes. Você pode até depois escolher um caminho. Por quê? E aí, dentro do que você estava falando antes, que eu ia falar do chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Eu venho do Isso RH. tem dentro do livro, não? Não, isso é meu de Tá, mas experiência a de gente tem que vida. extrair mais do livro daqui a Não, pouco. sim, Lembra? mas... Exato, mas então, assim, é isso que eu quero dizer. O livro fala muito de autoconhecimento. E chá é autoconhecimento. Você precisa saber, porque é o seguinte, né, quais são as competências, né, que é o chá? Conhecimento é o que você aprende estudando, ou na vida, ou tudo mais. Habilidade é o que você adquire com base num conhecimento. E atitude é o que você traz de casa. Não se ensina atitude para ninguém. Seus pais, talvez, essas coisas. Mas assim, mais ainda é intrínseco, é seu. Né? Se você é uma pessoa que vai lá, pega, faz, mete a cara, resolve, você quer ser bom em tudo que você quer fazer. Deve ter um fator genético aí também, eu acho. Eu acho que tem gente sim. que é mais lenta. Pra mim tem muito a ver com ansiedade. Acho que a ansiedade, eu já tentei estudar. Quando eu falo estudei, gente, não é nenhum pós-doutorado não. Eu estudei, eu mesmo abri o computador, internet, tá estudando. Auto-Google de Data. Ótimo nome, Auto-Google de Data. Eu já fiz muito do Auto-Google de Data em cima desse negócio, porque... Quem tá me vindo dos outros podcasts, quem me conhece já sabe que eu tenho um problema muito forte de ansiedade, né? Tipo, tomo remédios bem altos por causa disso, né? E aí todo mundo olha e fala assim, Christian, você é normal? Tudo mais assim, durante 1 hora todo mundo é normal, né? Depois que vai ter os problemas. Mas tem uma relação muito grande entre ansiedade e a sua capacidade de inteligência, de criatividade. Porque a ansiedade... em inteligência computacional, que foi o que eu mais estudei, ela tem a ver com o clock do teu processador, tem a ver com a velocidade que você processa as coisas. E aí, às vezes, o computador fica superaquecido. Sim. Quem nunca viu que o computador estava quente? Isso é ansiedade. O cara tá trabalhando, a cabeça dele tá a 1.000 por hora e ele não tá aguentando. Não à toa as pessoas chamam de burnout. Burnout queimou o processador Sim. de tanto que ela se dedicou ali, entendeu? Sim. Então, eu acho que tem uma relação meio que genética do tipo, você nasce com um processador com capacidade X, tem uns que nascem com Intel i7 e outros nascem com Intel i3, eu acho que é genético, sim. Não tô dizendo que você está fadado com a sua genética, não, tá? Tudo Sim. pode mudar, né? Vi de gêmeos serem bem diferentes. Exatamente. Então, dependendo, se você tem um processador muito forte, eu acho que você já tem que ir começando a escapar de faculdade, porque você desde cedo pode meter bronca e ir lá, mas você vai ter o problema da ansiedade, que é um problema também, né? Da ansiedade. Os mais lentos podem ir alguma coisa mais guiada e fazem a curva diferente, né? Eu acho também, Cristian, assim, tem uma questão de meta grande, tem essa questão familiar que impacta muito. Então, as pessoas, elas precisam, de novo, eu sei que eu tô sendo chata e repetitiva, se autoconhecer. Porque, mais uma vez, o livro ele não diz se um é bom ou se outro é ruim. Pode ser os dois, desde que você esteja consciente do que você está fazendo. E pode ser que no meio do caminho você mude. E aí, de novo, a gente vai falar sobre ensino, sobre educação. Deixa eu fazer uma provocação aqui. Até porque as pessoas sabem que tanto eu quanto a Bruna aqui somos psicólogos, então eu já fiz essa provocação algumas vezes antes também, vou fazer de novo. A gente pode dizer que é mais um livro de autoajuda, Bruna? De novo a gente vai estar falando, porque o outro livro da edição anterior caiu em autoajuda. Tá bom, então a gente viu aqui Pai Rico e Pai Pobre. Aí eu falei, gente, vou discutir contabilidade, ativos e passivos, não sei o que lá. A gente chegou à conclusão, não é mais um livro de autoajuda mesmo, para você focar no que gera renda e não no que gasta. Aí eu falei, gente, generalistas especialistas, caímos em autoajuda de novo. Eu não diria que cai em autoajuda, não. Eu só acho que assim... Quando você fala dessa coisa de quebra autoconhecimento... crenças limitantes.
Eu acho que hoje a gente tem muita crença limitante. Porque a gente escutou muito tal frase, porque nossos pais falaram, aí a gente acredita e segue. Quer ver um exemplo disso? A minha mãe, que nem é tão velha assim, simplesmente ela acha que se você fez 5 anos de uma faculdade de psicologia, você tem que passar o resto da sua vida fazendo aquilo ali. Mas é um pensamento cartesiano razoável, já vi bastante isso, assim. Aí quer dizer, Eu você vou dizer ao escolhe... contrário, as pessoas vão dizer que você é maluco se você fez psicologia e agora tá fazendo, sei lá, processos e cálculos Então, matemáticos, quer sei lá dizer, você da não onde. pode se conhecer e mudar de ideia em nenhum momento? Pois é completamente errado nesse raciocínio. Inclusive, aquela experiência que eu falei que eu tinha pra você, que eu acho que muita gente deve se identificar aqui, e infelizmente você vai se identificar, e é super difícil de resolver, não vai resolver, que é o seguinte: quando eu fiz a tal da Dropout Academy, né, que era para as pessoas saírem da faculdade e tal, eu comecei, obviamente não funcionou, né, a empresa quebrou, porque ninguém consegue sair da faculdade, é só um ou dois completamente maluco. E qual é o maior problema? E que a gente não vai conseguir resolver tão cedo. As pessoas a maioria faz a faculdade por causa dos pais. Não é por causa dela mesmo, não. E a galera então, que a pessoa faz engenharia ou administração, não é porque ela gosta, é porque ela tem que entregar um diploma em casa. Sim. E a maioria da galera que hoje tá fazendo EAD, que na verdade nem é ela que tá fazendo, alguém tá fazendo prova por ela. Aí é brabo. E você quer ver uma outra questão? Não é nenhuma crítica, mas é uma observação que inclusive esse livro me fez também refletir Aí, sobre voltamos isso. ao livro. Voltamos ao livro. Muito engenheiro... Todos Eu sou engenheiro, vamos lá, vamos ver se eu me enquadro. Todos os cargos, não, acho que não. Todos os cargos, muitas pessoas em pesquisas mostram que mudam de profissão. E muito engenheiro hoje é Uber. Isso é brabo, gente. Isso é pesado. Pesou aqui o clima, mas eu tenho que admitir que... Pode ser porque tinha que levar um diploma para casa. Tinha que levar um diploma para casa. Olha, não é porque é engenheiro que é um bom engenheiro. Pode colar a beça, pode trabalhar em grupo, sei lá o que, deve fazer um monte de coisa. Não é tão fácil de se formar, não. Eu diria que é mais fácil de entrar. Pelo menos a faculdade que eu fiz era assim, é mais fácil de entrar do que sair. Né? Se formar é mais difícil. Então as pessoas... Mas eu concordo com você, por vários percalços da vida, pode ter visto... Não, é assim, eu não tenho exemplo de engenheiro, tá? Mas eu tenho exemplos de amigos nossos próximos que se formaram como a gente e são Uber. Isso pra mim é assustador, sabe? E ainda vou te dizer mais. Tem gente que tá muito mais feliz sendo Uber. E eu vou ter mais ainda. Eu seria feliz sendo Uber. Porque, gente, olha só, eu adoro conversar com o Uber, tá? Meu pai também. E eu todo Uber, eu falo assim, gente, olha só, um dia eu vou fazer isso na minha vida. Antes de existir o Uber, só pra você ter uma ideia, olha o histórico do garoto. Antes de existir o Uber, não é à toa que eu fui fazer psicologia. Antes de existir o Uber, eu queria ser assessorista de elevador. Porque eu apertava o número lá pro cara, e, gente, você ouve tanta história, porque você é um fantasma. Para psicólogo é excelente, é o observador perfeito. Você é ninguém, você é um fantasma e fica ouvindo. E você vai ouvir o âmago da pessoa, porque a pessoa vai falar como se não tivesse ninguém lá, né? E o Uber é melhor do que isso, porque o assessorista de elevador, eu já tentei fazer algumas vezes. Eu ficava no elevador fingindo que eu tava passeando só para ouvir a conversa das pessoas. E aí, no auge da conversa, aparecia, a pessoa saía do elevador. Não, volta. Você pode ser garçom também, dura mais. Você vai escutando as conversas. Garçom, eu já pensei muito, sabe que me incomoda muito. A praia, o final de semana também, dá pra escutar bastante conversa. Aí, tá vendo? Você já tem prática no negócio, olha só. O garçom me incomoda muito, sabia? Porque eu sei, eu me vejo no lugar do garçom, ele pega o pedido da pessoa e às vezes ele fica um tempão fazendo anotações extras. Eu falei assim, tenho certeza que esse cara tá ouvindo minha conversa, porque ele não tem mais necessidade de ficar aqui. E aí eu fico de propósito falando assim, já fez o pedido? Porque eu me coloco no lugar dele, eu estaria ouvindo a conversa tranquilamente. E não é que tem vários que se metem na conversa também? Sim. Ó, esses dias mesmo, eu fui num restaurante, vou falar o nome não pra não fazer jabá. Fui num restaurante japonês esses dias, e aí eu gosto muito de um perfume que é muito caro. E aí eu descobri que tem ali, né, uma segunda linha daquele perfume. E aí meu pai viajou agora, tal, pra fora, me trouxe o original, né? Ele tá com mais dinheiro que eu, né? Me trouxe um mega. Aí uma amiga minha que já tinha sentido, né, o meu perfume, ela tinha gostado muito. Eu falei, pô, já que eu ganhei um top, eu vou dar o meu segunda linha pra ela. Só que eu não lembrava o termo. E aí estava a garçonete do nosso lado. Eu falei, oi, amiga, tudo bem e tal? Então, trouxe aqui o perfume fake pra você. A garçonete falou assim, é segunda linha. Ela tava vendo minha conversa. Meu Deus, tá vendo? Viu? Você não precisa ficar Mas agora... Olha só, eu super entendo. Primeiro que eu adoraria fazer isso, a questão é, eu tô aqui, parece que eu tô falando brincando, mas não sei por quanto tempo eu adoraria. Eu adoraria justamente porque somos generalistas. Eu acho que já tem essa característica generalista. Eu não consigo ficar muito tempo em uma coisa só. O livro, será que fala um pouco sobre isso?
Porque o especialista, às vezes, ele leva a vida inteira fazendo só aquele negócio. E aí tem perfil, né, da pessoa. Eu, como sou muito criativo, entro no TED muito rápido. Ó, vou te dar um exemplo. Fala. Eu prestei todos os vestibulares para odontologia. Ah, eu ia fazer odontologia? Ia. Sabia como é que são os dentes? São bonitos. Até que Quebradinhos. eu parei e pensei da seguinte questão. Toda cárie vai ser uma obturação. Foi assim que você Ferrou. desistiu. Eu não consigo. Vide eu ser multidisciplinar, eu ter feito formações completamente distintas. E aí, voltando um pouco pro livro, hoje mesmo eu dei um treinamento no Figs, que é uma padaria de fermentação natural, aqui no CEO. E aí, os garçons, os atendentes, eles estão ali, a gente deu uma meta de faturamento. Garçons são especialistas, certo? São especialistas. São especialistas. São. Eles, por Mas mais podem- que eles querem ali atacar, abrir as asinhas, escutando a conversa de um de outro, mas... Sim, são especialistas, mas, de novo, dependendo do perfil deles, do chá deles, eles podem um dia vir a virar gerentes, virar Sim, donos sim. daquele negócio. Então, eles estão especialistas. Uhum. Assim, quando você está fazendo um curso, está fazendo uma faculdade, Certo. ou em algum momento você está um especialista. Hoje você é um especialista de podcast, Uhum. mas você é um cara generalista. Hoje não, nessa hora, porque eu vou chegar em Deixa eu casa e ver. fazer uma coisa completamente diferente. Mas olha só, aí como é que você faz o tratamento? Vamos lá, generalista para o lado direito e especialista para o lado Não, esquerdo. naquele momento eu tô tratando ele como um especialista, mas eu tô dizendo pra eles que não adianta ser só especialista. Porque se ele só botar o prato e tirar o prato, cadê a venda sugestiva? Só que ainda Aí te você digo vai mais. ensinar a venda sugestiva, que provavelmente ele nunca ouviu falar esse nome. Exato, mas aí eu ainda te digo mais. Aí eles pegam e falam assim: você tem uma meta de faturamento aqui de 100 mil. Hoje eu postei exatamente sobre isso. Você tem uma meta aqui de faturamento de 100 mil. Se você não entende de CMV, que é o custo mercadoria vendida, você pode quebrar um negócio quanto mais você vende. Olha só. Então, um garçom que não é obrigado a saber isso, porque ele não estudou para isso, você chega lá pro cara e fala assim, você tem uma meta de 100 mil. Aí você tem um prato de filé mignon com fritas que custa R$49 e um prato de omelete com salada que custa 20. O cara tá de saco cheio de comer omelete com salada na casa dele. E aí, quando um cliente entra e fala assim, me dá uma sugestão do que comer, ele vai oferecer o filé mignon. O CMV do filé mignon é 10 vezes pior, tô exagerando, claro, Entendi. do que do omelete. Do que do omelete. Então, para bater a meta mais rápido, ele vai oferecer o que é mais caro. E ele vai quebrar o estabelecimento. Olha só. Então, o especialista, naquele momento, garçom, ele não é obrigado a saber isso porque ele não foi contratado. Mas eu quero abrir a cabeça dele para ele se tornar um pouco mais generalista. Quanto mais ele tiver antenado para as outras coisas, melhor o profissional que ele vai ser. E aí a gente pode falar também de carreira Y, que em outro setor completamente diferente acontece, é porque na hora que a gente tem um certo preconceito, na hora que a gente vai falar de motorista de Uber ou de garçom, é muito esquisito a gente falar de carreira Y, porque assim, o cara ele pode ser garçom a vida inteira, sem problema nenhum. Ele não precisa crescer a gerente. Por que eu tô falando isso? Tô fazendo um paralelo com o mundo de informática, que é o que eu vivi a maior parte do tempo. Que vem essa tal da carreira Y. Porque todo mundo acha que o cara estuda a beça para ser programador e aí depois tem que virar gerente. Porque foi assim que o mundo foi montado, né? Tipo, pra você Crença subir na vida, limitante. você tem que virar... você tem que virar gerente. E aí a carreira Y, graças a Deus, salvou um monte de gente. Porque você não precisa mais virar gerente. Você pode ser programador a vida inteira. E você vai ser um excelente programador. E talvez o único problema é que você tem que ir ganhando mais, né? Sim, e ainda te digo mais, Christian, assim, como eu te falei, eu vim da gastronomia, né? Eu prestei consultoria muito para gastronomia. E eu vi excelentes garçons virando péssimos gerentes. Porque o gestor acha que o cara tem que crescer. Exato. Você perguntou pra ele? Você analisou o perfil dele? E aí, de novo, eu vou falar de perfil. Ele não quer. E também tem são habilidades diferentes. Gestão de pessoas é uma Completamente coisa, diferente. servir as pessoas é outra pessoa. Completamente Mas diferente. tem essa crença em geral de que você tem, pra subir na vida, você tem que virar gerente, e depois, sei lá, diretor e depois presidente da empresa. Gente, se fosse assim, quantas pessoas viram presidente da empresa? E de Tá todo mundo preferência, frustrado. você tem que fazer isso tudo muito rápido para depois você se desmotivar, porque você não tem mais pra onde ir, né? Depois que virou presidente? Depois que dentro de uma empresa, o cara é garçom, quer virar gerente, e aí acabou, porque dentro de um restaurante você não tem E tem um que ir pra plano outra de carreira empresa, muito sei lá. grande. Exatamente. Aí você vai para outra empresa para ganhar 10, 20, 50 reais a mais, porque existe um piso de uma categoria, existe um teto. Aí, às vezes, você vai para outro restaurante. Ou então você monta o seu próprio negócio, né? E Se vem o você perfil do tiver perfil, empreendedorismo. né? Porque se você já foi... Imagina, se você já foi um garçom, você já viu na prática muita coisa. Ou seja, é um curso informal de muita coisa sobre restaurante. Se você for espertinho. Do negócio é diferente de negócio.
O cara entende de atendimento, de galeto. Agora ele não entende gestão. Entende gestão, tudo bem. Mas ele pode tentar se lançar aí na sorte e abrir um restaurante dele mesmo. O que eu acho que deve acontecer. Me contrata para não jogar dinheiro fora, né? Porque, olha, o que tem de gente que me procura achando que eu vou fazer mágica, que a pessoa pega a fortuna que ela tem, ou pega um empréstimo, o FGTS da vida dela, coloca num negócio, não entende nada de negócio, e aí ele quebra. E aí o meu coração parte. Entendi. Quer ver outra carreira também que super enfrenta esse negócio? Médico. Médico estuda a vida inteira para poder diagnosticar a doença e de repente ele tem que abrir uma clínica. E a clínica, ele nunca estudou para gerenciar uma clínica, na verdade. Mas ele enfrenta, assim, na base do... A sorte é que alguns... Do soco na faca. Tem e é dinheiro, aquilo que eu digo para você, assim, acaba funcionando, acaba acontecendo, porque o cara dá tanta porrada na parede que uma hora vai funcionar. Ele vai ser o cara mais eficiente do mundo? Certamente não. Tanto é que tem um monte de médico cheio de dívida por aí, né? Mas é o que a gente falou de você no início. O dia tem 24 horas. Então, como é uma carreira que o cara tem uma condição financeira, muitas vezes tem alguém fazendo aquilo ali para ele. Né? Você quer ver uma outra falha clássica? A questão da contabilidade. De você botar tudo na conta do outro. Tem gente que é MEI e acha que MEI é pagar um boleto no final do mês. Não tem um livro caixa e não faz teu imposto de renda não, pra tu ver se você não vai pagar o maior imposto que existe. Isso é brabíssimo, né? Aí, tá vendo? Isso aí a culpa é do governo. Mas tá vendo aí um ponto que eu super concordo em ter um especialista, gente. Vale super a pena aí. Pega o cara que entende pra caceta de imposto de renda, de tributação, essas coisas. Mas não vai botar a tua vida na mão do cara, né? Tu tem que saber um pouquinho. Tem que saber um pouquinho pra não ser enrolado, mas... Aí tu tem que ser generalista aí também tem que um pouquinho, Então, tá bom. Então, vamos lá. O generalista é pra você não... A dicotomia. Não ser passado pra trás, né? Isso, pensamos na mesma expressão. E aí você contrata alguém que seja mais especialista no sentido de que esse cara gastou mais tempo do que você estudando aquilo. Então tem mais experiência do que você. Não que ele seja melhor do que você. Isso que é importante. Gostei. Resumi o livro inteiro. Que maravilha. Mas e Christian, só pra gente não deixar de falar. Maravilha você ter um especialista, mas você não pode botar a responsabilidade no colo desse cara. Então, analisa o indicador. Senão ele vai ficar preso. Exato, porque assim, aí eu não entendo de marketing, não quero saber de marketing. Aí eu vou lá, contrato a Bia, aí eu não olho mais pro marketing. Aí ela pode estar fazendo uma caca qualquer. Um monte, Pô, e aí assim, a culpa é da Bia? Pô, onde é que eu tava que eu não tava vendo o que a Bia tava fazendo? Então, outra viagem. Vou pensar aqui. Então, vou tentar fazer um exercício de que os especialistas, eles se aproximam mais da personalidade do empreendedor, talvez. Porque tem uma visão do empreendedor de que, tipo, sabe aquela revista Você S.A.? No final das contas, não importa onde você esteja na empresa, eu vou chamar Einstein aqui da engenharia. É tudo relativo. Você pode ser dono do negócio onde você esteja. Você pode ser estagiário e você olha a empresa a partir do teu ponto de vista e você está gerindo tudo. O presidente, ele responde a alguma ação que você está fazendo. Entendeu a viagem que eu estou falando? Se ele responde tudo, ele é o generalista. Porque se ele for especialista, ele vai me contratar e tomara que ele ainda esteja com dinheiro. Tudo bem. Porque ele não vai saber tocar um negócio. Não, entendi. Em função, no quesito tempo, não vai. Mas eu estou falando na questão de perspectiva. Por quê? Todo mundo... eu estou entendendo aqui que o livro diz... O livro está defendendo o generalista. Então, estou tentando defender o generalista aqui também. Todo mundo tem que ter uma perspectiva holística de onde é que está, né? Em vez de ficar olhando, né, só para baixo, que nem aquele negócio de cavalo lá, e ficar olhando e fazendo só aquilo que fazer, é importante você ter uma ideia do todo para você poder navegar e para você ter aquela sensação de que a empresa está sob seu controle, está sob sua mão. Ou melhor, a sua vida está na sua mão. Voltamos à autoajuda de novo. Eu não estou criticando a autoajuda não, tá? Eu acho que no final das contas a gente é psicólogo, volta tudo pra gente mesmo, tá? Não tem jeito. É porque tem uns livros de autoajuda que são mais apelativos, vamos dizer assim. Quando me autoajuda com coisas boas... eu me arrependo de ter perdido meu tempo lendo. Então você vai ter que falar algum depois. Augusto Cury, sei lá, não sei, nunca li. Mas eu sei que ele é um mega best-seller. A gente sempre tem essa dúvida, hein? A gente vai pra autoajuda e vai vender milhões de livros ou a gente vai entregar alguma coisa que seja útil. É sofrido. Deixa eu só complementar o que você tá falando. Fala. Eu diria que a diferença do generalista para especialista, do que você acabou de falar, o empresário é o especialista. Então, o empreendedor
é o Boa, generalista. boa, é isso aí. Empresário é você abrir uma empresa. É empresário, É um cargo. ou a gente chama aqui de executivo, né? Que seja. É isso. Agora, o empreendedor é o cara que tá com a visão à frente, é o cara que tá Muito, tem que entender de estudando. tudo. É o cara que tem que entender de tudo, é o cara que tem que ver o mercado, a Tudo, inovação, o que tá acontecendo. E, cara, ser empresário, a probabilidade de dar ruim é muito grande, cara. Você tem que ser empreendedor. Você tem que estudar, você tem que ver o mercado. Aí, exemplos clássicos, a Kodak quebrou, né? É. Que era uma empresa. Tinha um empreendedor que falou, tá inovando aí, o digital chegando. Deixa pra lá. Puf. E shopping e hoje a gente em já dia? falou aqui um pouquinho da evolução desse negócio, né, do empreendedorismo, que em geral você começa com o empreendedor, depois passa o bastão pro executivo, pra empresa seguir em frente e tal. E aí, muitas vezes acontece isso que você falou, né, a empresa quebra, porque Sim. já dizia o estagiário, será que a gente vai citar aqui todos os podcasts, a gente vai citar o estagiário, vocês já viram o estagiário, né? Já. Se vocês não viram, é Vale. porque o dilema do estagiário é perfeito, né? É tipo, é o founder, é o empreendedor versus o executivo na hora que a empresa cresce, né? Então é esse embate, né? E acaba que, já vou dar um spoiler no final do filme, a título de aprendizado, o founder, o empreendedor, é o melhor cara para estar ali, mas minimamente num conselho importante. Mas o executivo tem mais punch de trabalho. Estou falando por experiência própria, né? Sim. Tem uma hora que você mesmo cansa Sim. de ficar tocando aquele Sim. negócio. Por quê? Porque o generalista, eu acho que ele se entedia rápido. O especialista, vamos dizer assim, eu acho que tem uma questão biológica, da essência da pessoa. Por isso você fala você fala que é autoconhecimento, né? Eu acho que você tem que entender quem é você também, né? Porque saber se pra você é mais, você se entendia tudo muito rápido, você gosta de fazer tudo um pouco, e aí você vai pro generalista, ou se pra você tá tudo bem fazer todo dia a mesma coisa. E tá tudo bem. Tá tudo bem, Tá tudo né? bem, seu garçom, tá tudo bem, seu Uber, desde Exatamente. que você seja o melhor garçom, o melhor Uber da sua vida. Isso é o que eu penso. Uhum. Eu acho que assim, vai fazer alguma coisa, se propõe a ser melhor do que você faz. Você pode não ser melhor do que todas as pessoas do mundo, mas você tem que ser melhor do que você faz. É. Sabe? Pra mim isso é fundamental. Aí, de novo, pode cair na autoajuda, mas isso não sai da minha cabeça. Cara, eu amo o que eu faço, sabe? E não vem com essa balela de que no dia que você fizer o que você ama, você nunca mais vai trabalhar. Bullshit. Você vai trabalhar mais ainda. enlouquecidamente. Obviamente. Vai se estressar, vai querer matar, vai querer esfolar. Claro, não, o segredo do trabalho é amar o que faz, que aí sim, aí você perde, Às vezes eu ainda perde penso, o resto todo da vida, aí vai às casamento ve- embora. Isso, às vezes eu Você ama ainda, o seu eu ainda trabalho. quero que seja com requinte de crueldade, porque tem gente que merece. Mas eu amo o que eu façso. Mas olha só, gente, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, por mais que a gente esteja se separando aqui, esteja um xizinho e tudo mais, vamos dizer assim, esse dilema, essa dualidade aqui, não é nada fácil de ser resolvido, tá? A gente entra aqui quase num assunto filosófico. E aí aqui eu vou chamar Bob Fischer, que é pra confundir esse troço todo de novo. Pra quem não viu, tem 2 filmes do Bob Fischer, tem um que é o Lance dos Inocentes e tem um outro que é melhor ainda, que é mais recente, que deve ser A Vida de Bob Fischer, ou o melhor enxadrista do mundo, não sei. Depois dá um Google aí, tem 2 filmes do Bob Fischer. Então, Bob Fischer é o exemplo perfeito do que esse livro está querendo colocar, e vocês vão ver por que não é fácil. Bob Fischer, para quem não sabe, ele foi o melhor jogador do mundo de xadrez, é um americano, né, principalmente na Guerra Fria. Outra coisa importante saber é que os melhores jogadores de xadrez do mundo são os russos, né? Os russos nascem jogando xadrez, menos de 6 meses já deve estar lá jogando xadrez. Então os russos mandam disparado no quesito xadrez, são super especialistas, né? Tiger Woods do xadrez. São o Tiger Woods do xadrez, então eles levam todos os campeonatos. E de repente surgiu um americano que tinha potencial, era muito bom, que era o Bob Fischer, e foi enfrentar os russos e durante alguns anos ele ganhou de todos os russos e foi o melhor jogador do mundo. Ele é famoso até hoje nos Estados Unidos por ter batido os russos, principalmente porque estava naquela época da Guerra Fria, então era super importante os Estados Unidos dizer que até no xadrez eu sou melhor que o russo, mas então tinha uma motivação política, mas a gente deixa isso de lado. Agora, a história do filme e do documentário, que é bonita e que tem tudo a ver com esse livro, é o seguinte, pelo menos como é contada de forma fantasiosa, mas eu gosto da fantasia, porque afinal uma fantasia muito bem contada é a melhor verdade, né? Eu costumo dizer isso. Então, por que Bob Fischer ganhou dos russos? Justamente por causa desse dilema. Porque os russos, como eles começam a aprender desde pequenininho, eles são extremamente especialistas em xadrez, ou seja, eles sabem todas as jogadas de tudo, eles vivem aquele negócio a vida deles,
é xadrez e ponto final. E aí, posso até explicar rapidinho depois as nuances de xadrez, para depois ver aquele filme também, o Gambito da Rainha, que para quem não viu é sensacional para entender um pouco mais do que é xadrez, porque xadrez, gente, é um pouquinho mais do que simplesmente decorar as jogadas e fazer cálculo de jogadas, tá? Xadrez, porque, né, vou trazer um pouco da minha experiência aqui de inteligência artificial. As pessoas acham que é só quem tiver mais memória e quem fizer mais cálculo ganha o jogo, e não é, porque o número de jogadas é infinito. Então, ou você é esperto em algum momento, ou você dança. Não adianta o cara, tipo, sabe, super dotado e vai ganhar xadrez, não é assim que funciona, tá? Então tem que ter uma inteligência a mais do que simplesmente saber fazer cálculos. E aí o Bob Fischer ganhou de todos os russos, chamando esse tema. Por quê? Porque o Bob Fischer, ele não era aquele cara que, ou pelo menos não foi treinado dessa forma, foi treinado no estilo americano, é óbvio que o filme é americano e tal, que é o cara que tinha uma vida normal, de um garoto normal. Ele saía pra brincar no parque, ele, sabe, ele ia comer, ele comia hambúrguer, sei lá o quê. Fazia as coisas de um garoto normal e não só ficar trancado no quarto como os russos, simplesmente lendo livros e decorando jogadas. E esse foi o diferencial que fez ele ganhar dos russos. Porque ele não só era muito bom em xadrez, como ele tinha uma bossa criativa que os russos não conseguiam pegar naquele momento, né? Então, ele fez isso, né? Ou seja, ele foi o generalista, entre aspas, porque, para nós, réis mortais aqui, ele era super especialista, provavelmente ficava 20 horas por dia treinando xadrez, mas tô falando, dentro da seara dele, de super especialistas, ele era o cara que topava não ficar só babando ali em cima do livro e fazer outras coisas diferentes. E isso aumentou também algumas outras coisas de criatividade dele, o que gerou nele um módulozinho específico que os russos não conseguiam contra-atacar naquele momento. Porque ele tinha um quê de criatividade que os russos não tinham. Ele conseguia juntar lá o hambúrguer, o balanço do parquinho, junto com a abertura, né, de, sei lá, qual era o hambúrguer de Mahalanov lá que ele tinha. Sim. Na hora que ele adicionou esse ingredientes, e os russos ficaram perdidos. Sim. Ele ganhou durante 1 ou 2 anos, foi o melhor do mundo. Sim. É claro que rapidamente os russos se adaptam também e começam a fazer, e aí depois os russos voltam a dominar. Mas o Bob Fischer é o exemplo desse negócio que você está falando, de como que aumentar um pouquinho o seu espectro em determinado momento. Sim. É o diferencial. E, de novo, é o que você também já falou, Christian, assim, é de cada um. Tem gente que tem uma genética assim, tem gente que tem uma genética assado. Quem me emprestou esse livro, que depois eu roubei, né, porque eu iluminei, foi o Alexandre, que é o marido de uma amiga minha. Eles têm uma filhinha chamada Antonella. A Antonella faz natação desde os 6 meses. A Antonella depois foi pro balé, depois ela foi pro Kumon, e agora ela tá no jiu-jitsu. E faz os 4. Faz os 4 contra mas ainda assim é uma coisa de criança do tipo, toda criança tem que fazer esportes, né? Exato, mas assim, essa é uma questão do próprio Alexandre. E tem relação com esse livro também. Ele falou, cara, quanto mais generalista minha filha for, depois ela escolhe o caminho que ela quiser. Ela pode até virar uma especialista se ela quiser. Mas ela vai ter mais oportunidades de conhecer. E é uma coisa que eu sempre falo também nas minhas palestras. Eu poderia ser a melhor jogadora de golfe do mundo. Nunca joguei. Vou morrer sem saber. Eu poderia ter sido o melhor jogador de futebol do mundo, sabia? Eu acho que eu seria melhor do Neymar, mas acabei ferrando meu joelho, não deu. Ninguém acredita. É impressionante isso. Não, tem que acreditar, cara. Se eu tivesse continuado com a minha crença lá daquele jeito, quem disse que não? Eu também acho. Porque, mas futebol tem um pouco disso também. Todo mundo você é melhor de futebol do que de kart? Com certeza! Não, meu kart é muito ruim, cara. Eu vou ter que voltar pro kart. Sabe, eu acho que é uma questão de vida. Vai comigo pra você se sentir bem. A gente vai ter que ir pro kart, é uma questão de vida. Porque o meu kart é o seguinte, eu voltei a falar de kart. Eu jogo, porque tem que ganhar, né? Pra ganhar, você tem que ir no limite, gente. Vamos lá, tem que arriscar, tem que ganhar, senão você sempre vai ser um cara medíocre. Porque dá só as voltinhas e chegar lá no final, ok, mas e aí eu vou perder. Então, o que acontece? Você tem que jogar no limite pra ser o melhor, né? Pra ser o melhor. Então, você tem que pisar no último segundo da curva, você tem que fazer a curva perfeita mesmo. Então, obviamente, o que acaba acontecendo? Eu bato antes de chegar à final. Eu não termino o negócio, porque eu jogo tanto no limite que o meu risco explode. E aí... Tem essas duas coisas. Uma que eu bato antes, ou uma outra coisa horrorosa que eu fico tonto. Eu não sei porquê. Eu tô pensando em alguma coisa errada lá dentro do kart. Porque se você for pensar bem, ó, como é que é? Você faz uma curva para direita, depois faz uma curva para esquerda. Curva para direita, depois curva para esquerda. Você já pensou que você não precisa ser perfeito em tudo, não? Já pensou nisso, não? Não precisa ser perfeito em tudo? É uma questão complicada. Eu acho que assim, não é que você não precisa ser perfeito em tudo. A cada vez
que você não é perfeito, gasta-se uma energia com uma racionalização ali para poder encaixar aquilo de alguma forma. Então, mas aí você foca essa energia em outra coisa que você ou nova ou que você faz de bem feito demais. Não, mas aí a melhor desculpa é essa. Eu vou resumir o livro do generalista e especialista com toda a minha terapia de 20 anos, que é assim, como é que funciona isso? Por que estou vivo até hoje, né? Porque se eu tivesse realmente encrenca psicológica com isso, eu já estava morto. É muito problema. Futebol, cara. Exatamente. Mas por que qual é a resposta? Eu já dei a resposta aqui para todo mundo, que agora, olha, pronto, já vou salvar sessões de terapias para todo mundo que está assistindo. É aquele negócio do tempo, é desculpa perfeita. Assim, se eu não sou melhor, é só falar assim, não, mas ok, mas ó, quantas horas o cara se dedicou para ganhar de você? Se eu tivesse essas horas, eu ganharia dele. Vai colocar isso à prova? Não vai. Então, psicologicamente, tá tudo bem. É só você colocar o cenário. Se eu tivesse treinado tanto quanto o Neymar treinou, eu seria melhor do que ele. Mas é igual a desculpa quando eu vejo uma mulher gostosa. Eu falo assim, principalmente da televisão. Se eu tivesse malhado tanto Não, principalmente da televisão. Ela ganha pra isso. Isso. Eu tô enlouquecida fazendo milhões de outras coisas. Ela ganha pra malhar. Ela ganha pra dançar. Então, assim, me sinto menos ruim. Menos embarangada. Porque eu falo, cara, ela faz. Olha quantas horas ela faz diferente. Isso. Ela ganha para isso, é um pouco diferente. Mas se ela ganha para isso, ela passa horas dedicada àquilo ali. Essa que é a diferença. Ela passa horas dedicada àquilo ali. Eu não posso me dedicar horas àquilo ali. Porque ganhar para isso, se ela ganhar mais, se você quiser aquele dinheiro, você poderia entrar no lugar dela. Mas se eu ganhasse para fazer isso, eu passaria horas me dedicando para ser a melhor naquilo. Mas tem um outro porém também. Eu acho que você pode, fugindo um pouco, tentando abrir o espectro da questão do tempo que eu falei, né? Às vezes, estamos aqui no mundo profissional. Às vezes ela tá ali e tal, e ganhando uma grana, e isso de fato eu penso várias vezes. Essa é uma resposta fácil de dar. Às vezes ela tá ali e ela topa coisas que eu não toparia. Isso certamente. Com certeza. Isso entra na minha cabeça várias vezes, não precisa ser só uma mulher, não. Tipo, só pra você ver, por exemplo, tem caras que lançam um podcast, por exemplo, fácil. A minha posição agora. Super natural eu me comparar com os podcasts grandes que estão por aí, né? Você pega, sei lá, o Thiago Nigro, pega o Flow e tal, pode pá, agora ainda passou o Flow, deu treta toda aí, depois a gente fala sobre isso. Então, por que eu não sou melhor do que eles agora? Vamos colocar aqui na prática? Por que o meu podcast não é melhor do que o deles? Eu falei assim, não, primeiro argumento tempo, é óbvio, eles estão muito mais tempo aí na praça fazendo, beleza. O segundo ponto, que talvez seja mais importante do tempo, eles topam coisas que eu não topo. Sim. Eu não toparia. Eles têm milhões de anunciantes, eu não pretendo colocar anunciante aqui, que eu acho que estraga grande parte da credibilidade. Não estamos aqui para vender nada, estamos aqui para ajudar as pessoas. E outra, quando você começa a ficar muito grande, muito famoso, você começa a abdicar de coisas da sua vida que eu também não estou disposto a abdicar, entendeu? Eu gosto de ter minha vida low profile, sabe? Sim. Eu acho isso mais saudável. Todo mundo diz que a gente vai entrar numa outra discussão que não tem muito a ver com o livro, mas também estamos terminando. Todo mundo parece que tem esse sonho de ser famoso e ser bilionário e tudo mais. Cara, eu não quero isso, porque isso tem um preço fato que eu não topo. Tipo, pra ser muito rico, você tem que ter uma estrutura pra ser muito rico, entendeu? Eu queria ser muito rica pra eu poder trabalhar de graça. Mas aí que tá, mas não precisa, aí que tá. Esse é o tipo de muito rico que não é tão rico quanto as pessoas. Por exemplo, eu tava conversando com isso ontem, acho, né? Eu também, aliás, isso eu já tenho hoje, né? O muito rico o suficiente para você não precisar pensar na receita, não precisar ganhar dinheiro, é o que a gente tá fazendo aqui agora, né? Tipo, eu tô fazendo, não tem anúncio nenhum, muita gente não vai ver, não vai ganhar de anúncio e tudo mais. Beleza. Outra coisa é você querer ser bilionário. Sim. E o bilionário tem um preço muito alto. Sim. Paga um preço muito alto. Mas só brincadeira à parte, quando eu falei isso, eu escutei do Cajá, que é um consultor agora, né, de Design Thinking. Por quê? Porque as pessoas que eu mais gostaria de ajudar, elas não têm condições de pagar. E aí eu não posso trabalhar de graça o tempo todo. Cara, esse ponto é sensacional. A gente tá fugindo muito do livro, mas tudo bem. Mas esse ponto é muito bom, é muito importante, porque eu passo por essa crise, passei, né? Agora já tô meio que resolvendo, durante uns bons anos. Porque na hora que eu comecei, falei assim, ok, agora eu já tenho dinheiro suficiente para não precisar mais trabalhar, entre aspas, né? Aqui no Brasil não é tão difícil, tem uma renda passiva aí com juros enormes, assim, não é tão difícil assim. Primeiro ponto, todo mundo acha que você está estourando de ganhar dinheiro. Não é verdade. Isso tem a ver com o estilo de vida que você escolheu ter. A minha vida é extremamente enxuta. Eu gasto muito pouco. Eu não tenho carro, não tenho que pagar grandes coisas e tal. Então,
Se o cara tem uma mansão em algum lugar com uma Ferrari e tudo mais e quer fazer milhões de viagens... Muita manutenção. A liberdade financeira dele custa mais caro do que a minha. A minha Sim. liberdade financeira, juro por Deus. Um monte de gente aí já podia ter, porque eu realmente gasto muito pouco. Então, beleza. Então, primeira coisa da autoajuda aí é você escolher o tipo de coisa. E eu prefiro isso. Eu prefiro... Porque como eu entendi que eu sou um cara muito generalista, eu gosto de fazer coisas toda hora diferentes, não tem um lugar em um empreendimento específico que eu vou conseguir durar mais de 6 meses. Sim. Não vou. Porque eu vou Sim. encher o saco daquele troço todo e Sim. vou embora. Já cantei todas as pedras e falei assim, beleza, eu vou pro próximo negócio. Então, eu gostei de fazer essas coisas diferentes. E aí, eu entendi em determinado momento que agora que eu já tenho essa tal da liberdade financeira, aí entra uma crise maior ainda, né? Todo mundo, isso é legal. Todo mundo aqui quer ganhar muito dinheiro, até ter muito dinheiro e se deparar com o problema que é ter a tal da liberdade financeira. Que você não tem esse problema de refletir sobre isso porque você precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Então não tem tempo para pensar sobre isso. Uhum. Tem uma hora que você fala assim, agora não preciso mais trabalhar. Aí você vai fazer o quê? Gente, excesso de liberdade é um problema seríssimo, tá? As pessoas não têm ideia do que é isso. Você vai para depressão em menos de 3 minutos. Ué, eu vi de aposto. vários famosos e jogadores, principalmente. O cara se aposenta, não sabe depois o que faz da vida. Não porque se sabe. aposenta cedo, E o caminho cheio de dinheiro, fica faz o quê? gordo e o caminho é depressão muito rápido. É, muito rápido. Porque são dilemas assim que a gente vai deixar para outro episódio para conversar sobre isso. Até Mas- porque muitos deles são especialistas, né? E às vezes nem sabem também, né? Nem sabe nessa altura do campeonato como abrir o espectro dele, né? Então, Exato. mas o generalista consegue sair disso mais fácil, porque tem outros Exato. braços, outras ferramentas. Não que seja fácil, porque não é fácil de encarar a liberdade, a gente vai ter que achar um livro sobre isso. A dificuldade de encarar a liberdade, de ter muitas opções, entendeu? Natália é ótima. Cadê a É? Natália? Natália é boa de caça-livro. De caça-livro, Natália. Vou. Depois acha um livro sobre liberdade de escolha e como é que isso é um estresse maior. Olha só, gente, isso é profundo. Ter liberdade causa um estresse maior do que você não ter. Todo mundo tá reclamando aí que tem que trabalhar, que é um saco o trabalho, não sei o que lá, tem um final de semana. Cara, sinta-se privilegiado, porque na hora É que igual você ter tiver meta liberdade e não para ter isso... meta. Ter meta que é é? bom. Porque você tem algum lugar onde Porque chegar, senão né? vai chegar, senão Quando qual, você não qual é a tem? motivação, né? Mas então, só pra terminar aqui, eu tava falando sobre essa liberdade e eu falei assim, quando você chega nessa liberdade de escolha que você não precisa mais ganhar dinheiro, você fala o seguinte, tá bom, então qual é o propósito final da vida de uma pessoa que eu acho que vai ser meio consensual? Quero mudar o mundo, quero ajudar, porque antes de mudar o mundo e ajudar as pessoas, eu quero viajar e conhecer o mundo inteiro. É super consensual, né? É igual em entrevista, dizer. um ídolo, o Ayrton Senna. Quando eu fazia entrevista, Ah, é? eu falava, não vale responder Ayrton Senna. Jura? Nunca achei que... Porque depois Eu, da pelo menos, 19ª... Mas quem passou pela fase do Ayrton Senna tem metade, ele pelo menos 30% capricorniano, que nem eu, torcia pelo Nelson Piquet. Eu odiava o Ayrton Senna. Não, ou a pessoa responde que é o pai ou o Ayrton Senna. Aí depois de eu fazer, Então. sei lá, quantas entrevistas, eu falei, olha só, não vale nem seu pai, nem o Ayrton Senna, porque senão a entrevista já não tem Então, graça. a segunda parte dessa entrevista é, se você tivesse dinheiro, o que você faria? Viajar o mundo. É. Fato. Isso aí. Resposta proibida, viajar o mundo é Não 100%. pode. É mais do que chocolate, batata frita, sei lá, sexo. Mais do que tudo isso, eu viajaria o mundo inteiro. Parece que viajar o mundo é o pote da felicidade, né? De todo mundo. Então, e eu não sou tão fã de viajar, então eu falei assim, gente, o que eu vou fazer? Aí, pra mim, depois que a pessoa viajou o mundo inteiro, então, ela vai chegar no ponto que eu tô. Que é um propósito maior de vida, que tipo, vamos mudar o mundo, vamos resolver. É uma causa social, vamos ajudar as pessoas e tudo mais. E aí você entra nesse dilema que você estava falando agora, conseguir fechar o meu raciocínio. Aí eu falei assim, então vamos vender o meu conhecimento aqui para ajudar as pessoas. Só que as pessoas que precisam mais de ajuda são aquelas que não podem pagar. É isso aí. Exatamente. As pessoas que já têm dinheiro não precisam de tanta ajuda, ou pelo menos se sentem empoderados e não pedir ajuda, né? Uhum. E aí você chega nesse ponto final, que é o seguinte, a melhor coisa é você ficar trabalhando de graça, sem Sim. cobrar. Porque Sim. se eu for cobrar de alguém que não pode pagar, aí não rola pra mim. Então, o meu momento atual é esse. É a isso. liberdade financeira é pra Ajudar dar quem não pode consultoria pagar. pra quem não pode isso. pagar. Mas, Cristian, é sério, isso foi essa semana, assim, eu tô, né, com essa consultoria lá, e aí, quando o cara me falou isso, eu falei, eureka, é isso. Uhum. Porque as meninas que trabalham comigo, elas brigam comigo, falam, Bruna, de novo, outro pro bono. É pro bono Para direto. com isso. É isso. Sabe? E eu adoro. Por quê? Porque, cara, quem tava cheio de dinheiro, não sabia o que fazer, torrou, jogou fora, e aí vem depois, querendo que eu faça mágica, aí tu fala, pô,
Tu podia ter estudado um pouquinho, né? Tu podia ter pensado nisso aqui antes. Uhum. Agora, a pessoa que nem tinha essa competência, essa condição antes, o cara quer ajuda para começar certo ou para corrigir algo que ele não sabe como, pô, aí me dá um tesão danado. Só que aí não dá para trabalhar só de graça, mas eu quero um dia ter dinheiro para trabalhar de graça para quem não pode me pagar. Mas então, as soluções são, você pode fazer equity, né? Em cima você faz por equity. Tentei fazer isso uma parte da minha vida também. Não é fácil também gerenciar depois os equities todos. Você vai ter um monte de desgosto, porque o objetivo dessa pessoa que você fez equity lá atrás, infelizmente o ser humano é assim, senão a gente não estava onde está, é tentar te passar a perna depois. Porque depois você ajudou a pessoa beça, depois de 5 anos, ela tá bombando, ela vai falar assim, cara, não, para com isso. Não preciso mais dele. Não é que não precisa mais dele. Aquela ajuda que você fez lá atrás, e dentro de 5 anos, ela já não é mais tão relevante. Ele acha que sem você teria conseguido a mesma coisa. Sim. Porque já passou muito tempo. E aí você vai ficar numa briga de equity, de justiça. Agora eu vou abrir meu negócio próprio. Já aprendi tudo aqui na franquia, vou abrir meu negócio próprio. Aí você arrasa. Exatamente. Não é assim. Meus últimos 5 centavos sobre esse livro que eu treinei em casa, que eu precisava falar, é o seguinte. Se eu tenho que te dar uma dica aqui sobre generalistas e especialistas, é o que eu gostaria de ver aqui dentro. E aí, olha só porque que eu gosto de... Tá vendo? Por que eu gosto de escrever novos livros? Porque a gente abre o livro inteiro achando que a gente vai ler uma coisa aqui e não lê. Qual é a discussão que eu gostaria de ver aqui dentro? Aí você pode me dizer se existe essa discussão. Que é, obviamente, buscando de novo lá, chamando a minha expertise lá de inteligência artificial, é a tese de que todos os especialistas serão substituídos por computador em algum momento. Para substituir um generalista é muito mais difícil. E se o mundo da inteligência artificial está entrando no mercado e tomando o mercado sério, né, o desemprego, aliás, tem um livro que será um podcast aí, ó. Tá lá, pode ler, né, o livro para a gente fazer aqui, porque é difícil de achar alguém que tenha lido esse livro, chama O Fim dos Empregos. É sensacional, nunca li. E que, para mim, é isso. Porque a inteligência artificial, ela vai avançar, é imparável e ela vai pegar o emprego de todo mundo. Só não vai por conta exatamente dessa discussão. Então, os especialistas certamente são os primeiros a perder o emprego. Então, acho que essa é a grande discussão aqui. Se os generalistas vêm sendo especialistas, é nesse sentido. Eu gosto, não sei se tem essa discussão aqui dentro. Ele fala sobre inteligência artificial? Sim. Ah, ele fala exatamente dessa questão. E aí eu estava discutindo com as meninas antes de vir para cá. Eu recebi um vídeo essa semana de um grupo de especialistas de varejo. E aí é um robozinho que ele sai da cozinha, você faz o pedido, ele sai da cozinha, ele vai até a tua mesa, todo, né, com uma logística, e entrega o prato. Ele só faz isso, porque ele é especialista. Ele não vai limpar a mesa, não vai fazer o pagamento, ele não vai fazer um monte de coisa. Mas vai ter outro robozinho que vai fazer isso. E aí você contrata vários robozinhos. E aí, no final mas das aí contas, daqui a pouco não tem nem onde botar tanto robô, né? Mas eu acho que vai ser assim. E vai sobrar para muito pouca gente que tem essa capacidade. Obviamente, eu quando programei inteligência artificial, eles vencem por causa disso. Porque não é que o computador não vai chegar, porque eu sou da linha hard de inteligência artificial. Então, para mim, o computador vai, virar igual humano e já era. Ele vai andar entre nós, mas tudo bem. A questão é quanto tempo isso vai demorar. Isso que eu ia falar, espero que eu não esteja mais viva. Olha só, nossos ancestrais achavam que não gostariam de estar vivo num mundo com internet, só pra você ter uma ideia. Fala assim, o quê? Meu filho vai ficar no celular o dia inteiro? Espero que não esteja mais vivo. Agora tá hoje todo mundo no celular amarradão. Não, e assim, a gente pegou, e eu acho isso muito bacana, eu peguei do telefone discado... A transição, né? Transição. Eu peguei da internet discada, do telefone de disco pro que a gente vive hoje. Vamos combinar aqui, não sei se você já tem filho, mas os filhos dessa geração já é uma vida que a gente não quer ter. Sim. Porque, cara, é uma vida já aqui no metaverso, já celular o dia inteiro. Sim. Eu se olho... Com menos de um ano tá fazendo assim, ó. Pois é. Eu acho que a gente já falaria a mesma coisa. No dia que chegar a inteligência artificial, eu não quero estar vivo. Sim. Hoje já não dá mais. A minha sobrinha acabou de fazer um ano e ela faz. Nasce fazendo. Tudo bem que na psicologia a gente, a gente faz, a gente aplica o que a gente vê. Então ela acaba fazendo porque ela vê. Mas realmente, hoje eu não tenho paciência para fazer uma série de coisas. Eu vou fazer 40 anos amanhã, filhão. Eu não tenho paciência para fazer um bando de coisas que eu boto as meninas com 20, 21 para fazer. Tá vendo? Com 40, eu já não tenho mais paciência. Não, elas são maravilhosas. Elas são felizes, são felizes. São felizes. Olha só, aquela ali tá um pouco brava contigo. A gente vai ter que fazer uma gestão de pessoas. Tá nada, elas estão apaixonadas. Estão super adorando tudo isso aqui. Muito bom, Bruno. Nós estamos chegando, infelizmente, ao final. Eu queria falar tanta coisa, esse tema é tão extenso.
Eu vou ter que sabe o que é? A gente tem que separar os assuntos aqui. Porque Tá. isso aqui entra tanto na minha área de inteligência artificial que... Fala. Natália quer falar. É Natália mesmo? Acertei o nome? Acertou. Natália. Diga. É uma frasezinha, você já deve ter escutado. Tá. A Bruna repete, se as pessoas... Nenhum homem é melhor que uma máquina, mas nenhuma máquina é melhor do que um homem operando uma máquina. Olha, repete aí pra galera ouvir direito aqui. Consegue repetir? Acho que Senão sim, senão né? eu vou repetir. Né? Nenhum homem é melhor do que uma máquina, mas nenhuma máquina é melhor do que um homem operando uma máquina. Faz sentido pra vocês? Faz, eu tenho que pensar aqui do Inteligência modo, artificial. Tem que raciocinar. Então, olha só. Nenhuma homem melhor que uma máquina começou bem, porque né, as máquinas, teoricamente, vão superar tudo em processamento e tal, já superam em várias atividades, né? Agora, nenhuma máquina é melhor do que um homem operando uma máquina. Tá, ok. A gente tem que entender Nem que sejam os talvez... robôs. Que talvez um dia eles vão precisar de homens operando uma máquina. Eu acho que pode fazer sentido isso, sim. Porque na maior parte das vezes, no que a gente vê hoje, é a área de ferramentas, né? A gente tem muitas ferramentas inteligentes e a gente opera elas, né? Então, no final das contas, em breve, isso já é o início da história, seremos todos ciborgues. Já somos ciborgues hoje em dia, né? Porque a gente não consegue viver Sim. mais sem esse aparelhinho. Isso aqui Sim. já é a extensão do nosso Sim. cérebro e tudo mais, né? Daqui a pouco vai vir um Elon Musk plugando um troço, daqui a pouquinho já vai plugar um troço no nosso cérebro e vai Se aumentando, ele aumentando, aumentando. sobreviver, né? Porque daqui a Então. pouco alguém mata ele. Pois é. Então, Ele não tá sendo muito bem quisto. se realmente isso tem chance de acontecer, que a gente, como ciborgue, sempre seja mais forte do que uma máquina. Isso pode acontecer. Porque entendeu que o homem pilotando a máquina, ele é um ciborgue. Ele não vai pilotar a máquina, ele vai se plugar na máquina. A máquina, a parte generalista que os humanos têm. A máquina, Falta às máquinas a parte generalista humana. Que foi a discussão que você falou que queria ver aqui dentro. Então, não, as máquinas falta as máquinas. Então, Falta. não, mas o que eu disse é o seguinte, porque como eu sou adepto da hard, que é o tal do ano da singularidade, você já deve ter ouvido falar, não sei, 2050, você deve ter errado esse troço, assim. Em algum momento, o cérebro humano, ele vai ser tão ou mais melhor de bom generalista do que o ser humano, Sim. né? Isso já Mas- começou agora, a gente está invadindo outro podcast, a gente começou agora na década passada. E só porque você Superando. levantou hard skill e people skill, né? Sem people skill, só a hard skill não rola, People né? skill, exatamente. Isso é uma discussão político-social super relevante pro dia que a gente entrar nisso, que vai ser... Não, mas tá dentro do tema, gente. Tá. Porque pra mim, generalista versus especialista é inteligência artificial. Eu só consigo olhar inteligência artificial aqui. Tá? Por mais que a Bruna tenha trazido tantos assuntos, o meu background só consegue eu juro que eu configurar isso. tentei, hein? É o computador, ele só dá aqui, label inteligência artificial na minha cabeça. Mas, o que eu ia falar? Uma discussão sociopolítica vai ter a disputa que tá lá na Matrix, humano versus máquinas em algum momento, né? E pode ser que os humanos sejam derrotados, e aí fim de papo, entendeu? Fica só máquina, porque se a máquina for mais inteligente do que o homem em todos os aspectos, começou. Mas eu entendo o que você está falando. O mais provável é uma fusão das duas espécies, né? Que a máquina comece a virar mais orgânica e o homem... Então, acho que essa guerra vai terminar, Sim. como sempre, num final feliz de muito amor e romance, no cruzamento de uma máquina com uma pessoa, e vai nascer um filhinho que já é um ciborgue, que tem itens orgânicos, biológicos, comandando as máquinas, cada um no seu Sim. melhor, né? É o que você falou, Christian. A gente hoje é um ciborgue, né? A gente é uma já é um continuidade ciborgue, do celular e vice-versa. A gente já tá chipado e assim por diante. Então, a gente já tá nessa época. Uhum. Muito bom, Bruno. Estamos 1 hora, porque mais de 1 hora eu não consigo assistir, imagino que ninguém vai conseguir, mas depois tem os cortes que a gente vai pegar e aí cada bomba e todo mundo volta pra cá de novo. Adorei a indicação do seu livro, principalmente porque tem tudo a ver com a minha área. Contamos várias histórias, indicamos vários filmes aqui, como sempre. E aguardo até o próximo livro. A gente fecha esse episódio. Quem gostou, é claro, deixa o like, comenta o livro que você quer ver aqui e está aberto para qualquer um convidado queira vir aqui também. Lembrando que a gente tenta ir na contracorrente de tudo. Você não precisa ser influencer, não precisa ser famoso, nem nada, tá? Aqui não tem patrocínio nem nada. É aberto para discussão puramente educacional. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, Bruna. Foi ótimo. Ai, vou chegar aí sem bater no microfone. Consegui. Foi. No microfone.
Obrigada, Christian. Obrigada, pessoal. Tô aqui à disposição. Vamos bater nosso super papo agora. Vamos.